Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Passando aqui para trazer uma breve reflexão da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo agradecer a você que tem orado, que tem intercedido, que tem clamado pela vida da minha esposa, para que Deus faça um milagre na vida dela. A Cristiane teve um dia hoje parcialmente tranquilo, embora em alguns momentos ela sentisse dores e tenha feito vômitos, mas foi um dia mais ameno com relação ao sofrimento, né, às dores que a tem incomodado demais. Agradecer e pedir para continuarem orando. Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós desejamos, e é assim que eu tenho falado com Deus nesses últimos dias. Mas vindo do hospital para casa agora à tarde, 4h30 aproximadamente, nós não estamos em Ubatã, estamos em Salvador e estamos distante das renovadas aqui de Salvador, né? Um pouco distante, né? Alguns minutos a mais do que eu poderia gastar. E fomos em uma igreja aqui próximo de onde nós estamos, aqui na Vila Laura, em Brotas, igreja CID, né? Uma igreja batista, comunidade Igreja de Deus em Salvador. Já fomos 2 vezes ali congregar com os amados e foi assim muito bom. Um louvor cristocêntrico, bíblico, a palavra de Deus centrada, uma palavra bíblica, uma palavra voltada para uma realidade de compromisso com Deus e, acima de tudo, de uma dependência de Cristo e da pessoa dele. E antes de nós irmos para o culto, eu vinha no carro, né, pensando, poxa, eu poderia tirar a tarde para descansar e amanhã é segunda-feira, eu tenho que voltar de novo à tarde para ficar com a Cristiane, é mais 24 horas. E se torna cansativo porque a gente tem que estar atento ali sempre, porque ela depende da nossa ajuda. Não que seja cansativo cuidar dela, pelo contrário. O amor é algo incondicional que nos leva a fazer aquilo que até mesmo o cansaço tenta impedir, né? Mas eu vinha pensando, eu vou chegar em casa agora, eu vou descansar. Hoje é domingo, dia do Senhor. Eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar por mim e por ela, eu vou colocar diante do Senhor essa situação. Eu já tenho colocado, muitos estão orando, como eu disse. E aí me veio à mente um texto sagrado, que se encontra na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15. Diz assim o texto sagrado, eu vou ler aqui para você tomar nota. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Deus me fez entender uma coisa muito simples e muito básica. De fato, eu poderia ficar aqui no apartamento, ouvir alguns louvores, ouvir uma pregação, ouvir um culto pelo YouTube, uma pregação cristocêntrica, bíblica. Mas Deus me colocou no meu coração a seguinte frase: propósito. E eu parei, falei, propósito. Eu estava cansado fisicamente, mentalmente também. Eu poderia ter chegado, tomado um banho, tomado um café, ido descansar, mais tarde acordar, ouvir os louvores, como eu disse, ler a palavra, orar e ir dormir. Eu não estaria em pecado. Não estaria em pecado. Mas a palavra veio tão forte ao meu coração que, ao mesmo tempo, a minha mente ia me conduzindo a uma realidade de interrogações. Qual é o seu propósito de vida? Para o que você vive? E ela sempre conectando essas realidades a Cristo. E esse texto aqui da carta aos Coríntios, da 2ª carta aos Coríntios, que vai tratar justamente sobre o amor de Cristo, né? Nesse contexto aqui, Paulo vai tratar aqui das motivações do ministério, a certeza da ressurreição
ele fala sobre o tribunal de Cristo, depois ele vai falar sobre o amor de Cristo. Olha só que uma coisa está conectada à outra, queridos. E no capítulo 6 ele vai falar sobre a conduta no ministério. E quando falamos de ministério, abrangemos a área da liderança, sim, é um fato. Mas lembre-se, todos os cristãos foram chamados para serem sacerdócios do Deus vivo. E aí esse texto me veio à mente: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma das coisas que a gente aprende quando nós estamos engatinhando na homilética, na arte de pregar sermões, né? Na questão ali da oratória, aquela coisa toda que encanta a gente e tal, é que nós precisamos olhar para o texto e extrair do texto o que o texto diz. Então, se você ler o versículo 14 ao versículo 21, você vai perceber que a conexão de viver para Deus, ela parte do princípio na vida de alguém que teve um encontro com Ele, por meio da fé no seu Filho Jesus Cristo. Dentro dessa prerrogativa, quando eu sei que Ele morreu por mim, quando eu sei que Ele deu a sua vida por um miserável pecador como eu, quando eu sei de onde Ele me tirou, quando eu compreendo o que Ele vivenciou para que homens miseráveis como eu pudessem gozar da eternidade com o Pai, a minha única alternativa é me render ao Senhor. E o que a gente aprende aqui nesse versículo? Aqui existe uma mudança de propósito. O meu propósito antes de Cristo era um. Eu vivia para mim, para os meus prazeres, para a minha vontade. Propósito é justamente esse desígnio, essa vontade forte que nos impulsiona a realizar projetos, a caminhar em um objetivo de vida e a morrer por ele. O que martelou no meu coração, na minha mente, nesse curto espaço de tempo entre o hospital e o apartamento onde estamos é: qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito de vida? Não adianta corrermos, não adianta nos enriquecermos, não adianta buscarmos, gastarmos o nosso tempo com aquilo que não é, gastarmos o nosso dinheiro com aquilo que não é pão, envolvermos a nossa vida em uma guerra louca por prosperidade. Se o nosso propósito não for Cristo, tudo será em vão. Não adianta lutar, não adianta orar pelo milagre, não adianta orar pela cura, não adianta querer perto, não adianta desejar ver o melhor, ter o melhor, se o nosso propósito não for Cristo. De nada adianta o nosso correr, o nosso levantar, o nosso deitar. Porque o propósito na vida de um cristão não está ligado apenas em um momento de ir ao templo como igreja para cultuar a Deus. O propósito da vida de um cristão nos remete a uma vida de relacionamento, de intimidade, de alguém que deseja não apenas aprender, mas desenvolver um relacionamento com o seu Deus, com o seu Senhor, por meio do Espírito Santo, da sua palavra, de uma vida de consagração, de uma vida dedicada à oração. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Pare de viver para você. Pare de viver para os seus desejos e vontades. Pare de projetar apenas para que as pessoas te vejam, para que as pessoas te observem, para que as pessoas te notem. Comecem a projetar em Cristo, para que Cristo seja visto na sua vida. Comece a projetar, comece a realizar propósitos com Deus, para que Ele, somente Ele, seja glorificado através de você, da sua instrumentalidade.
Pare de querer ser o centro, pare de querer ser a atenção. Cristo deve ser o centro, Cristo deve chamar toda a atenção, Cristo é suficiente. Agora observe, a sua morte não é em vão. O seu propósito, o seu desígnio, o desígnio do Pai em enviar o Filho para morrer não é em vão. Quando Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, existe um brado de vitória que ecoa no universo e até os nossos dias ensurdece todos aqueles que odeiam a sua mensagem, mas que tem chamado homens a uma vida de propósito com Deus. Ele não morreu em vão. Ele não morreu apenas para satisfazer o desejo do seu Pai. Ele morreu para salvar pecadores. Ele morreu para edificar vidas, para fortalecer corações. E quando o nosso propósito é Cristo, está nele, tudo muda. Tudo muda. A nossa oração pela cura vai ter uma finalidade, não apenas o bem-estar daquele que está enfermo, não apenas o bem-estar daqueles que estão por perto, a glória de Deus. Olha que interessante, até poucos dias eu me sentia abatido, angustiado, temeroso. De repente, diante da realidade, Deus nos envia mensagens, palavras de ânimo, oração. São pessoas que estão clamando pela nossa vida também. E Deus vai fortalecendo, Deus vai reanimando, Deus vai renovando pelo seu poder, pela sua palavra, pelo seu espírito, pelo seu amor. Qual é o seu propósito de vida, meu amado? Para o que você tem vivido nesses últimos dias? Para que você não se dê conta de que correu em vão no último dia do Senhor. Eu não estou falando de volume de obras, eu não estou falando de quantidade de coisas que você vai conquistar em Deus e para Deus. Eu estou falando de uma vida cuja centralidade é Cristo e somente Ele. Olha o que o texto diz. E Ele morreu por todos. Esse todos aqui são todos aqueles que pela fé se rendem a Ele. E ao se renderem a Ele pela fé, esses passam a obedecê-lo, passam a amá-lo e passam a guardar os seus mandamentos e a vivê-los e a praticá-los. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um cristão, ele não pode viver para outra coisa, senão para Cristo. Ele vai cuidar da sua família, ele vai amar sua esposa, seu esposo, seus filhos, ele vai amar o trabalho que realiza, ele vai amar ir ao templo, ele vai amar se reunir com a igreja, com a congregação, ele vai amar fazer a vontade de Deus, ele vai amar ser uma pessoa honesta, justa, íntegra, ele vai amar adorar ao Senhor, ele vai amar viver para Deus, mas acima de tudo, ele vai fazer tudo isso porque ele entendeu que tudo que ele faz com o único propósito de viver para aquele que morreu por ele. Eu não vou me alongar. O texto é riquíssimo. E aqui nós temos aquele texto muito conhecido, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Louvado seja Deus. Percebe? O contexto fortalece o texto lido nesta noite. O nosso propósito de vida só será propósito de verdade, de fato, se Cristo for o centro e a realidade daquilo que nós buscamos e desejamos. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome do teu Filho, eu apresento a minha vida,
a vida da minha esposa, a vida dos nossos familiares e de todos aqueles que têm orado, intercedido, ajudado, a nos ajudar nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Não temos como recompensá-los, mas todos eles estão em nossos joelhos. Todos eles estão diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode recompensá-los por nós. Mas eu também oro, Pai, por esta pessoa que ouve este vídeo nesta noite, ou neste momento. Eu oro para que ele entenda que a vida cristã, que andar contigo, que servir ao Senhor, não é apenas um ir ao templo, não é apenas fazer uma leitura bíblica, mas é mudar radicalmente o seu propósito de vida para viver única e exclusivamente para o Senhor. Quando se faz isso, Pai, tudo aquilo que nós realizamos é fruto desse propósito maior. Então abençoa o meu irmão, a minha irmã, que tem encontrado dificuldades de se comprometer diante do Senhor e diante dos homens com uma vida de abnegação e de rendição a Ti e somente a Ti. Fortaleça-o, dê a ele a condição e a capacidade de caminhar debaixo da Tua direção, desejando ardentemente fazer aquilo que glorifique a Ti e edifique a muitos outros. Seja com todos nós. Eu ministro cura sobre os enfermos. Eu peço que o Senhor visite a minha esposa naquele leito de hospital, bem como milhares de pessoas que estão enfermas neste momento. Quero incluir aqui a mãe da irmã Rita, que está em coma ali na cidade de Itabuna. Que o Senhor a visite também com poder e graça e dê a ela, Pai, anos de vida, Deus, com a sua família. Permaneça conosco e nos ajude. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Se esse vídeo edificou a tua vida, compartilhe com outras pessoas, edifique outras vidas. Lembre-se, viva para o propósito da glória de Deus.